Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, nesse vídeo, que será quilométrico, tem Série A, Série C, Série D, jogos do fim de semana, tem a primeira rodada do Campeonato Pernambucano, tem Mercadão da Bola, ver se passa alguns resultados também que tivemos nessa quinta e sexta-feira, beleza? Então, muita coisa. Começando pela Série A, sábado, amanhã, 4 horas da tarde. 4 horas da tarde nesse sábado, Ceará e Juventude. 6:30 da noite, nesse sábado, Botafogo e Bragantino. 9 horas da noite, nesse sábado também, Cruzeiro e São Paulo. 4 horas da tarde, próximo domingo, Santos e Fluminense, Série A, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Outros jogos aqui, né? Próximo domingo, 6:30 da noite, Vitória da Bahia e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro e Vitória da Bahia, né? Domingo, 6:30 da noite. Assim como também Corinthians e Palmeiras, 6:30 da noite, próximo domingo. Fortaleza e Internacional de Porto Alegre. Vasco e Sport e Vasco. 8:30 da noite, próximo domingo, Série A, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Flamengo e Grêmio, domingo, 4 horas da tarde. Domingo, 6:30 da noite, Bahia e Mirassol, Série A, Campeonato Brasileiro. Série C, Campeonato Brasileiro, gente. Vamos lá para os jogos, hein? Toda a rodada, pelo que eu entendi aqui, vou até confirmar, mas pelo que eu entendi é isso. Como é a última rodada, né, da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, todos os jogos no mesmo horário, né? Pelo que eu entendi. Vamos em frente, então, com os jogos. Amanhã, sábado, 5 horas da tarde, Náutico e Ituano, Caxias e Maringá, Guarani e Tombense, Ponte Preta e Londrina, Série C, Campeonato Brasileiro, amanhã, 5 horas da tarde. Vamos lá, gente, nesse sábado, 5 horas da tarde, Confiança de Sergipe e Retrô, o CSA vai encarar o Brusque, Floresta e São Bernardo, Figueirense e Ipiranga de Erechim, nesse sábado, 5 horas da tarde. Vamos lá, gente, ABC de Natal e Itabaiana de Sergipe, Botafogo da Paraíba e Anápolis de Goiás, nesse sábado, 5 horas da tarde, última rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Bom, gente, no caso da Série D do Campeonato Brasileiro, são jogos de ida da fase quartas de final, beleza? Aqui já valendo, né, classificação para a Série C do Campeonato Brasileiro, né? Lembrando, quem passar dessa fase aqui já vai ter sua classificação garantida para a Série C do Campeonato Brasileiro da próxima temporada. Então, vamos aos jogos. Vou passar tudo num áudio só, beleza? Nesse sábado, 4 horas da tarde, Asa de Arapiraca e Maranhão. Inter de Limeira e Goiatuba. Goiatuba de Goiás, tá? 4 horas da tarde, esses dois jogos aqui, nesse sábado. 7 horas da noite, nesse sábado, Santa Cruz e América de Natal. 7 horas da noite, nesse sábado. Vamos ter às 3 horas da tarde, próximo domingo, Cianorte do Paraná contra o Barra de Santa Catarina. Próximo domingo, 3 horas da tarde, quartas de final,
jogos de ida, Série D Campeonato Brasileiro. Bom, gente, o que vai começar também, no caso, nesse final de semana, é a Série A2 do Campeonato Pernambucano, beleza? Eu procurei aqui os 5 jogos por essa primeira rodada. Só achei 4. O outro eu vou ficar devendo para os amigos, tá? Mas tento trazer o resultado desse jogo depois em outro vídeo. Bom, nesse sábado, 3 horas da tarde, Vitória das Tabocas, também conhecido como Vitória de Santo Antão, contra o Caruaru City. No mesmo horário, Porto de Caruaru contra o Ipiranga de Santa Cruz do Capibaribe, interior de Pernambuco, né? Bom, 3 horas da tarde neste sábado. Próximo domingo, 10 horas da manhã, repito, 10 horas da manhã, próximo domingo, Santa Cruz, nada. Vera Cruz contra o América. América e Vera Cruz, próximo domingo, 10 horas da manhã. Belo Jardim contra o Ipojuca, 3 horas da tarde, próximo domingo. Beleza? É a primeira rodada da Série A2 do Campeonato Pernambucano. Lembrando, gente, 10 equipes estão na disputa e só sobe uma, beleza? Para a primeira divisão da próxima temporada no Campeonato Pernambucano. Fizeram um regulamento lá, caíram 3 clubes para a segunda divisão, mas não para esse ano, mas só para o ano que vem. Esses 3 clubes caíram, né? Esses 10 clubes que estou falando que vão disputar esse ano a segunda divisão do Campeonato Pernambucano, somente o campeão vai ascender, né? Vai subir para a primeira divisão do Campeonato Pernambucano na próxima temporada, beleza? Bom, vamos lá, gente. Resultados por campeonatos europeus. Aqui, né? Aberturas de rodada. O Lens venceu o Brest por 3-1, campeonato francês. O Valência venceu o Getafe 3-0. Valência 3, Getafe 0, campeonato espanhol. São Paulo 2, Hamburgo 0. Aqui, primeira divisão, campeonato alemão. Vamos lá. Alvesberg 2, Hertha Berlim 0. Aqui esse jogo foi válido pela segunda divisão do campeonato alemão. Aqui também tivemos Gil Vicente 2, Moreirense 0, campeonato português. Vamos lá, gente. Campeonato saudita, 3 resultados aqui. O Neon perdeu por 1-0 para o Al-Ahly. O Al-Taun perdeu por 5-0 para o Al-Nassr. O Al-Riyad, vou dar uma olhadinha se foi esse nome mesmo, mas o Al-Riyad perdeu por 2-0 para o Al-Hilal. Aqui, Campeonato Saudita. Vamos lá, gente. Copa Paulista, União São João venceu o Noroeste 3-0. Campeonato Alemão Sub-23, ou quarta divisão do Campeonato Alemão, né? O Ninhen perdeu por 4-1 para o Bayern de Munique Sub-23. Aqui também tivemos o Banfield vencendo o Tigre por 1-0, Campeonato Argentino. Aqui também, gente. Bom, vamos agora para o Mercadão da Bola, né? Lotadíssimo de notícia. Vamos lá, gente. Mais um resultado aqui. E já começando o Mercadão da Bola também, tá? Com uma notícia que ainda não é especificamente sobre o Mercadão da Bola. Vamos lá. O resultado é o Orlando Pride, time da Marta, perdendo aqui para o Sky Blue por 2-0.
pela WSL, beleza? É o futebol feminino, né? Lá dos Estados Unidos. Bom, começando notícias, a CBF deve oficializar, dentro em breve, uma coisa que já era esperada. O aumentativo de clubes da Série D do Campeonato Brasileiro para a próxima temporada. Vai aumentar, gente, para 96 equipes. Beleza? A situação é a seguinte: se estava tendo uma pressão na CBF para que se criasse a Série E do Campeonato Brasileiro. Mas o Samir Chaud, presidente da CBF, vetou essa possibilidade e preferiu por aumentar a quantidade de clubes na Série D do Campeonato Brasileiro, agora para 96 equipes. Lembrando, isso ainda não é oficial. Deve se tornar oficial dentro dessa próxima semana, beleza? Vamos em frente. Vamos lá, galera. Por 42 milhões ali de euros, Milan contratou o atacante Christopher Nkunku do Chelsea. Beleza, gente? O atacante Chukwueze do Milan está fechando com o Fulham da Inglaterra. O jogador Chivili foi destaque do Barcelona, gente, nessa final da Copa Intercontinental contra o Flamengo, né? Foi vendido para o Mallorca da Espanha, me parece 5 temporadas, o tempo de contrato, né, do jogador com o Mallorca, tá? Até 2027 vai o novo contrato do zagueiro Gustavo Henrique com o Corinthians, beleza? Aqui também o jogador Brian Granci, me parece ser um meio-campista, mais um reforço do Vasco da Gama. Carlos Cuesta, outro reforço que de fato fechou com o Vasco da Gama. O Messi, o Lionel Messi, o time do Inter Miami, né? Venceu o Orlando City por 3-1 e vai disputar a final de um torneio lá nos Estados Unidos. E o Messi chegou a 877 gols na carreira, beleza? Vale dizer, gente, eu passei aí, né, em áudios acima, o resultado do Al Nassr, e o Cristiano Ronaldo marcou e chegou a 900, vamos lá, é isso mesmo, 940 gols na carreira, o atacante Cristiano Ronaldo. Vamos lá, gente, o Garnacho, atacante do Manchester United, agora é o novo reforço do Chelsea. Vai fechar por 7 temporadas com o Chelsea. Bom, Facundo Bonanotte, esse atacante está saindo do Brighton e também fechando com o Chelsea. Beleza? Vou ficar devendo o tempo de contrato do jogador. Enciso, esse jogador de fato foi para o Strasbourg mesmo. Vai passar um ano no Strasbourg da França e deve ir para o Chelsea depois. São 2 clubes de uma mesma rede de grupo, né? Investidor. Cuca, treinador, demitido do Atlético Mineiro. Na verdade, ele entregou o cargo, tá? Pelo que eu fiquei sabendo. Pedro Caixinha, Tite e alguns outros treinadores estão na mira do Atlético Mineiro, tá? Carlos Carvalhal, português, foi cotado também, até pelo Internacional de Porto Alegre também, mas ele parece que não quer treinar nenhum clube no Brasil, quer ficar na Europa. Vamos lá, gente, por 90 milhões de euros, o Newcastle contratou Walter Mader, atacante alemão do Stuttgart, da Alemanha. Aqui também o Grêmio oficializou a contratação de Arthur, chega por 1 ano por empréstimo junto à Juventus. Ian Matheus, esse jogador, fechou com o Qatar SC do mundo árabe, né? Dos Emirados Árabes. O jogador Melô fechou por 2 temporadas com o Paris FC.
O Pablo Rosário, que eu já havia falado, né, que fechou com o Porto de Portugal, foi por 4 temporadas. Kivel, ou Kibior, esse zagueiro fechou com o Porto de Portugal, saído do Arsenal, que parece ser por empréstimo, beleza? Aqui também, Isaac Schmidt, uma temporada por empréstimo Werder Bremen, da Alemanha. Isaac e Luca Meireles, 2 jogadores de base de Santos e Fluminense, por 5 temporadas, agora jogadores do Shakhtar Donetsk. Alfred Single, esse jogador fechou até 2030 com Galatasaray. Calvin Stace, esse centroavante fechou com Pisa da Itália por empréstimo. Traoré, esse jogador fechou por empréstimo de uma temporada com o Olympique de Marseille. Arnau Tenaz, novo goleiro do Villarreal da Espanha. Gonzalez fechou por 5 temporadas com o Espanhol, lá da Espanha, né? Bom, gente, o atacante Figueiredo, se muito me engano, tá no América Mineiro, se não estiver enganado. Bom, esse jogador tá indo pro Alverca de Portugal. Ladislav Greit tá saindo do Girona e fechando com o Wolverhampton por empréstimo. O atacante Kaique saindo da base do Botafogo e indo pro Fortaleza. Bom, gente, o jogador Lucas Gazal tá jogando no futebol chinês, pelo que eu entendi. E, bom, tá chegando pro Fortaleza, tá? Adonis Frias, esse zagueiro do Leão, tá chegando pro Santos. Tomás Palácios, esse zagueiro estava fechado com o Santos, não virá mais. Aqui também o jogador... Vou dar uma checada. Vamos lá, gente. O atacante Rogério Neymar do Nordeste vai jogar agora no SAF Futebol Clube. Clube da cidade de Lastro, no sertão da Paraíba. É uma competição de futebol amador, beleza? O Veloclube, lá de São Paulo, já está contratando para 2026, pensando no Campeonato Paulista. Pintado é seu novo treinador. O Jaraguá de Santa Catarina, que vai disputar a Série C do Campeonato Catarinense, contratou o atacante Bernardo, ex-Vasco da Gama, e o atacante Jobson, ex-Botafogo. Contratou para a Série C do Campeonato Catarinense, né? Flaco Lopes, atacante do Palmeiras, foi convocado para a seleção da Argentina. Aproveitando que eu falei de convocação, gente, vale dizer aqui que Wanderson, lateral do Mônaco, foi cortado da seleção brasileira. Convocado para o seu lugar, o Vitinho, do Botafogo, do Rio de Janeiro. Bom, gente, vale dizer aí, tá? Só explicando por que o Wanderson foi cortado da seleção brasileira. Lesão, tá? Vamos aqui passar as seguintes situações. Soskaé, treinador demitido do Besiktas, da Turquia. José Mourinho, treinador demitido do Fenerbahçe, da Turquia. Aqui também, Rodrigo Atencio, esse jogador não vai sair mais do Sport e vai ficar no clube, vai cumprir contrato. Também aqui, o jogador, vou dar uma checada no nome. Vamos lá, gente, Savona, esse jogador por 15 milhões, me parece que de euros, saiu da Juventus e fechou aqui com o Nottingham Forest. O goleiro John, do Botafogo, também saiu do clube e fechou com o Nottingham Forest. Vamos lá, gente. O Fortaleza vendeu por 4,5 milhões o jogador Gustavo Mancha para o Olympiacos, da Grécia. E esse jogador vai assinar por 4 temporadas lá com o time grego. Vamos aqui falar agora do Benfica, que contratou o jogador Sudakov junto ao Shakhtar Donetsk. Aqui também o Tottenham fechou por 5 temporadas, pagou 60 milhões de euros para ter o jogador Xavi Simons, do RB Leipzig. É o novo jogador do Tottenham. Bom, gente, Wesley Patati fechou por 5 temporadas com a AZ Alkmaar da Holanda, saindo do Maccabi Tel Aviv de Israel. Wesley, atacante do Inter de Porto Alegre, indo para o Al Rayyan do Catar.
Também aqui o Southampton fechou a contratação de Léo Cienza, jogador brasileiro que estava no Heidenheim da Alemanha. Vamos lá, gente. Esteban Lepou. Esse jogador fechou por 4 temporadas com o Rennes da França. Cabalé. Esse jogador fechou por 5 temporadas com o Lille da França. Jogador belga, Fazani, fechou por 1 temporada por empréstimo com o Valência. Saiu com o Bet. Bom, me parece esse o nome do jogador, né? Fechou por 1 temporada por empréstimo com o Wolfsburg. O jogador Matheus Fernandes, português, fechou em definitivo com o West Ham da Inglaterra. Jogador florentino, gente, do Benfica, fechando com o Burnley da Inglaterra. Daniel Júnior, fechando com o Nacional da Madeira. É aquele mesmo que foi do Cruzeiro. Beleza? Aqui também. Bom, gente, o Vasco desistiu da contratação do jogador Natan, do Pumas do México. Valores foram muito altos, o jogador não queria vir, aí não deu, né? Bom, o jogador Enzo, meio-campista, fechou com o Vila Nova de Goiás. Krevitsky fechou por 2 temporadas com o Braga de Portugal. Abdala fechou por 4 temporadas com o Lens da França. Irat fecha por 1 temporada com o Hellas Verona, por empréstimo. Vamos lá, gente. Por 1 temporada vai o contrato de Patrick Poltroni com o Parma da Itália. Até 2030 vai o contrato de Fábio Silva, centroavante com o Borussia Dortmund. Até 2030 vai o contrato do atacante Eremi Pino, espanhol, com o Crystal Palace. Damian Soares fechou por 2 temporadas com o Alavés. O jogador... Aqui, rapaz, vou dar uma olhadinha, gente. A memória não tá boa mesmo não, vamos em frente. Aspilicueta, jogador espanhol, fechou por 1 temporada com o Sevilha. Lua Ci, atacante canadense, fechou por 5 temporadas com o Villarreal da Espanha. Inácio Sousa, jogador do Peñarol, fechou com o Bragantino, mas só para 2026. Zagueiro Elvis fechou com o Belo Jardim de Pernambuco para a Série A2 do Campeonato Pernambucano. Ricardo Xavier, atacante, fechou com o Centro Limoeirense para a Série A2 do Campeonato Pernambucano. Antônio Oliveira, demitido do cargo de treinador do Remo de Belém do Pará. Guto Ferreira é o favorito para assumir o seu lugar. Luan Cândido, lateral, me parece que em definitivo. Bom, saiu do Grêmio e fechou com o Sport Recife. Vamos lá, gente. Edivane, Igor Miguel, goleiro Paulo Vitor, 3 outros reforços do Belo Jardim para a Série A2 do Campeonato Pernambucano. Kaique Silva, mais um jogador que fechou com o Belo Jardim, gente, para a Série A2 do Campeonato Pernambucano. Renan Batista, goleiro, Pedro Maicon, atacante, mais 2 reforços do América de Pernambuco para a Série A2 do Campeonato Pernambucano. Vamos lá, gente. O jogador Mikal Tauzi fechou com o Villarreal da Espanha, saído do Lyon da França. É um centroavante. Andréas Pereira, oficializado como novo jogador do Palmeiras. Bruno Spindel, não é mais diretor executivo de futebol do Flamengo, tá? Álvaro Montoro, esse jogador do Botafogo, foi convocado para a seleção argentina sub-20. Gente, o jogador brasileiro PP, que estava na lista de dispensa do Porto de Portugal, teve seu contrato renovado até 2028 com o Porto de Portugal. Schola, atacante nigeriano, vendido pelo Flamengo para o Dinamo de Kiev da Ucrânia. O Flamengo que oficializou a compra do terreno, né, para construir seu estádio junto à Prefeitura do Rio de Janeiro. Tsimikas, esse zagueiro grego, saiu do Liverpool e fechou com a Roma da Itália. Bom, gente, teve o sorteio da Liga dos Campeões na última quinta-feira, fase de Liga. Eu vou passar aqui, né, os 8 jogos nessa fase de Liga que o Bayern de Munique vai fazer. Beleza? Vamos pela ordem. Primeiro jogo do Bayern de Munique nessa Liga dos Campeões será contra o Chelsea, em casa, na casa do Bayern. O PSG, na segunda rodada, o Bayern de Munique vai encarar fora de casa. Depois, na terceira rodada, vai encarar o Clube Bruges da Bélgica em casa.
Depois vai encarar o Arsenal fora de casa. Depois vai encarar o Sporting dentro de casa. O PSV da Holanda, o Bayern de Munique vai encarar fora de casa. O Union Saint-Gilloise, ou Union Saint-Gilloise da Bélgica, o Bayern de Munique vai encarar em casa. E o Bafos do Chipre, time do Davi Luiz, o Bayern de Munique vai encarar fora de casa. Beleza, gente? Então são os 8 jogos do Bayern de Munique na fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, em sorteio que foi realizado, né? Bom, galera, só para terminar de minha parte, dizem que as negociações estão avançadas, né? Já outros dizem que o Aston Villa da Inglaterra e que a Juventus da Itália tem interesse nesse jogador. Mas, bom, o Nicolas Jackson, beleza, atacante senegalês do Chelsea, está perto de chegar para o Bayern de Munique, está perto de ir para o Bayern, beleza? Lembrando, a janela na Europa, beleza? Fecha no dia 1 de setembro. O que quer dizer isso? Na próxima segunda-feira. Então, Bayern de Munique, para contratar um jogador, ou qualquer clube na Europa, para contratar um jogador, tem até o próximo dia 1 de setembro. Beleza? Para contratar qualquer que seja o jogador, né? Então é isso. Vamos ver se o Bayern contrata alguém até lá. Beleza? Lembrando que nesse sábado o Bayern de Munique vai encarar 1h30 da tarde o Augsburg na WW Arena, que é o estádio, né, do Augsburg. É um clássico da Baviera, Augsburg e Bayern de Munique. A provável escalação do Bayern de Munique não deve fugir muito disso que eu vou passar. O Neuer no gol, o Laimer na lateral, o Upamecano e Jonathan Tah na defesa, Stanisic na outra lateral, Kimmich, aí fica a dúvida, ou Goretzka ou Pavlovic na volância, um dos dois, o Gnabry na meia, por um lado o Maicon Olise, centralizado o Harry Kane, e na outra ponta o Luiz Dias. Se não houver nenhuma alteração, se não houver ninguém com lesão, será essa a escalação, até rimou, né? Então é isso, galera. Abraço a todos. Até a próxima. Deixem um like aí e fui!